você sabe quando uma relação vale a pena? Eu separei 10 fatores e eu espero que ao final desse vídeo você tenha mais clareza de qual vai ser o posicionamento que você vai adotar na sua vida. O primeiro é comunicação aberta. Ambos se sentem à vontade para falar o que pensam, o que sentem, o que querem, sem se sentirem julgados. O segundo é a escuta ativa, quando você percebe que a outra pessoa tem um interesse genuíno pelo que você está falando. Terceiro fator, comunicação não violenta. A capacidade de falar do que aconteceu sem falar do outro. Solicitar um pedido para que nas próximas vezes se conduza aquela situação de uma outra forma e fazer um acordo que seja justo e realizável para ambas as partes. Quarto fator, respeito durante as conversas. Existem alguns limites que não devem ser ultrapassados. Um deles é atacar a identidade do outro ao invés de falar simplesmente do fato. Troque você é, você nunca, você sempre por eu observei que muitas das vezes aconteceu dessa forma ou aconteceu nessa e nessa situação. Você separa o que a pessoa é do que ela fez. Outro fator é a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, que vai escutar o que você tem a dizer ou que vai passar pelas consequências se você tomar essa decisão que você pretende. No mínimo, deve ser consultado ou envolvido durante o processo e não só no resultado final. Outro fator, solução de problemas em times. Se diante de uma relação, seja ela amorosa, familiar, profissional, ambos estão em times diferentes, competindo, comparando, é natural que esse placar final vai ter sempre uma divisão. O ideal é que vocês estejam tocando para o mesmo gol, jogando no mesmo time e pensando nas soluções juntos, independente se o problema é de um ou de outro. Ao se escolher estar na vida desta pessoa, no quesito amoroso, numa parceria profissional, é importante que se esteja não só no momento da crítica, da observação, mas também de pensar em como sair daquela situação. Outro fator é o feedback construtivo. A maioria das pessoas só senta para conversar quando as coisas não vão bem. Quando, na verdade, a comunicação é uma ferramenta que previne conflitos e promove bem-estar às relações. Então, o ideal é que quando as coisas saem como você gostaria ou te surpreendem positivamente, reforce isso no outro, verbalize para o outro o quanto aquela atitude foi admirável ou o quanto aquilo lhe gerou uma sensação de orgulho por estar ao lado dele ou dela. Um outro fator que muitas das vezes passa despercebido é a comunicação não verbal. Nem tudo pode ser expresso em palavras, ainda que nós tenhamos canais de linguagem completamente diferentes. Portanto, valorize o que não está sendo dito e sempre observe. Se tirasse todas as palavras que essa pessoa já me disse, o que as suas ações, os seus gestos, o seu olhar, o seu abraço estariam me transmitindo? Outro fator é a comunicação consistente, regular, com frequência, dar ao outro o direito de saber como você se sente, compartilhar antes de chegar lá no final, esse passo a passo, trazer para o outro que o que ele pensa é importante em relação ao que você está planejando fazer, e integrar o outro a este sonho. E por último, eu separei como 10º fator a celebração de conquistas, sejam elas pequenas ou grandes, individuais ou mútuas. Vale a pena celebrar cada passo, valorizar o esforço que se teve para chegar a um determinado ponto. É sempre importante lembrar que mais do que onde a gente vai chegar, é com quem a gente escolhe fazer essa caminhada. Fez sentido para você? Encaminhe esse vídeo e a gente se encontra no próximo conteúdo.